Você já parou para pensar quanto dinheiro passou pelas suas mãos? Se você tem 30 anos agora e trabalha desde os 18, é possível que já tenha recebido centenas de milhares de reais ao longo da sua vida. Mas agora eu te pergunto, quanto dinheiro sobrou? Neste vídeo eu quero te mostrar o preço real que você paga por não saber investir. E não estou falando apenas de deixar de enriquecer, estou falando de algo muito mais grave, trabalhar a vida inteira e continuar no mesmo lugar. Porque eu não sei se você sabe, mas tem um ladrão que entra na sua casa todos os dias, sem fazer barulho, e leva R$1 a cada dia. Você não vê, não sente na hora, mas com o tempo percebe que tem cada vez menos. Esse ladrãozinho de uma figa tem um nome: inflação. A inflação vai te roubar mais do que qualquer outra coisa na sua vida, porque ao mesmo tempo em que ela diminui seu poder de compra, ela também deixa mais difícil acumular patrimônio, já que você tem menos dinheiro para guardar. Por exemplo, voltemos aos anos 2000. Naquela época, um pacote de 5 kg de arroz custava cerca de R$3. Hoje, o mesmo pacote sai por volta de R$27. Isso significa que o preço subiu em média 9% ao ano. Para entender o que isso representa, pense assim: se uma pessoa que ganhava R$500 por mês nos anos 2000, um salário comum para cerca de 45% da população, incluindo os trabalhadores informais, ela precisaria ganhar R$4.500 por mês hoje para ter o mesmo poder de compra daquela época. Mas você conhece alguém que teve esse aumento de salário proporcional? Porque hoje em dia, 45% da população ganha menos que R$2.500 por mês. Ou seja, o custo de vida subiu, e muito, mas a renda da maioria ficou parada no tempo. E a inflação, corroendo seu poder de compra, é só um dos preços que você paga por não investir seu dinheiro, não fazê-lo trabalhar para você. O segundo preço que você paga, e que eu considero o pior de todos, é ser escravo do salário para sempre. Isso é o mais triste. Imagine que você está preso em uma roda de hamster, correndo o mais rápido que consegue, mas sem sair do lugar. Todo mês o salário cai na conta, e antes que você perceba, ele já foi embora, com contas, mercados e algumas saídas no fim de semana. E lá está você de novo, voltando ao trabalho e correndo atrás do próximo pagamento. Um ciclo interminável que parece impossível de escapar. É isso que significa ser um escravo do salário para sempre. E esse é um dos preços mais altos que você paga por não saber investir. Daí você pode pensar: ah, mas quando eu tiver 65 anos, eu vou me aposentar e finalmente poderei aproveitar a vida. Só que aí vem a parte que ninguém te contou. Você vai passar a vida inteira trabalhando e no fim não vai ter nada. São 35, 40 anos acordando cedo, pegando ônibus lotado, aguentando pressão, feriado cortado, metas, chefes, boletos, tudo com a esperança de que um dia você poderá descansar em paz. Mas quando chega a aposentadoria, vem a realidade. O valor que você recebe mal paga o básico, e a ideia de descansar vira um novo tipo de batalha, só que agora com menos energia, menos saúde e sem tempo para recomeçar do zero. No Brasil, o valor médio da aposentadoria em 2025 gira em torno de R$1.800, e muitos recebem bem menos que isso. Por isso, se você tem menos de 40 anos e sonha em se aposentar pelo INSS, eu sinto muito lhe dizer isso, mas você não vai. O modelo previdenciário funciona como um grande esquema de pirâmide, pois depende de várias pessoas em idade ativa para sustentar quem já se aposentou, e esse equilíbrio demográfico está ruindo. Há algumas décadas, tínhamos cerca de 9,2 trabalhadores contribuindo para cada aposentado. Agora, esse número só diminui, porque a população envelhece e a taxa de natalidade cai. E o que isso significa? Significa que o valor que você paga hoje não está sendo guardado para você mesmo, mas para quem já recebe o benefício atualmente, ou para os políticos corruptos. Ou seja, quando chegar a sua vez, o INSS precisará de novos contribuintes para cobrir a sua aposentadoria e a corrupção dos políticos. E se não houver gente suficiente para bancar, o sistema entra em colapso ou paga cada vez menos. E já temos um déficit gigantesco na Previdência. Então, não dependa do INSS se você quer manter um padrão de vida confortável quando parar de trabalhar. Caso contrário, vai acabar recebendo um valor bem menor do que precisaria, e não há garantias nenhuma de que esse sistema será sustentável nas próximas décadas. Por isso, quem não investe está destinado a ser escravo do trabalho para sempre, porque mesmo que você se aposente, no máximo irá receber um salário baixo, isso se receber alguma coisa, e terá que continuar trabalhando mesmo velho, cansado, para se sustentar, ou depender de outras pessoas para te ajudar porque o dinheiro será insuficiente. E é aí que a coisa fica pior ainda. Você já parou para pensar como é trabalhar a vida inteira no emprego que você não suporta, só porque você não tem outra saída? Pois é, uma pesquisa recente mostrou que 60% dos brasileiros estão infelizes no trabalho, e muitos deles se sentem presos nesses empregos simplesmente porque não podem se dar o luxo de sair.
Afinal, eles precisam continuar pagando as contas, o aluguel, o alimento e também as dívidas que acumularam ao longo dos anos, comprando coisas por impulso. Coisas que, na maioria das vezes, nem eram essenciais. Parcelar celular, trocar de carro sem precisar, fazer um financiamento de longo prazo, assinar o que não usa. Esse é outro preço que você paga por não investir, o descontrole. Porque quando você não investe, seja em ativos ou em você mesmo, não aprende a priorizar seus gastos. E qualquer dinheiro que sobra vai para compras que muitas vezes você nem precisava. Nosso sistema é estruturado para roubar o seu dinheiro e manter você pobre. Elas querem seu dinheiro e farão de tudo para tê-lo. Não importa o quanto você já tenha, elas sempre vão criar uma nova necessidade, uma nova moda e com isso, novas parcelas para te manter na roda. Parece um exagero, né? Mas pense. As escolas não ensinam educação financeira. Os bancos te oferecem crédito antes mesmo de você entender o que é uma reserva de emergência. E a mídia te incentiva a gastar. Ela te mostra o tempo todo que você precisa de uma coisa nova, que todo mundo tem, e que você precisa acompanhar eles, mesmo que isso tenha um alto custo. A verdade é que tudo à sua volta foi desenhado para te manter distraído, endividado e consumindo. Porque pessoas endividadas trabalham mais, se questionam menos e aceitam qualquer coisa, inclusive uma vida que não escolheram. É por isso que não saber investir é um plano que foi imposto a você desde sempre. O sistema não quer que você invista, ele quer que você financie, quer que você pense no hoje e só no hoje. Quer que você trabalhe o mês inteiro, gaste tudo em 5 dias e volte a trabalhar no dia seguinte, acreditando que essa é a única forma de viver. É só pensar. Os bancos lucram quando você está endividado, as grandes empresas lucram quando você vive comprando os produtos delas. E o governo? Bom, ele precisa ganhar votos, não é? Então ele precisa que você continue pobre, porque assim ele consegue comprar você com auxílios baratos. E falando em bancos, se tem algo que você precisa entender para sair dessa roda de hamster, é que os bancos não trabalham para você, eles trabalham para lucrar com você. Sempre que você vê um banco oferecendo um investimento seguro, um crédito acessível ou facilidades financeiras, pode ter certeza de uma coisa, eles já calcularam como lucrar em cima disso. Os bancos são negócios bilionários porque ganham dinheiro de duas formas principais. A primeira é te pagando menos do que você deveria ganhar, e a segunda é te cobrando mais do que você deveria pagar. Vou te dar um exemplo simples. Se você coloca 10 mil na poupança, o banco te paga 0,5% ao mês. Mas quando alguém pega um empréstimo de 10 mil no mesmo banco, ele cobra 5% ao mês. Ou seja, eles estão usando o seu dinheiro para emprestar e lucrar 10 vezes mais do que pagam para você. E não é só isso, os bancos fazem de tudo para te manter endividado, porque é assim que eles lucram mais. O sistema bancário foi desenhado para que você sempre precise de crédito, seja um financiamento, um empréstimo pessoal ou um simples parcelamento no cartão. Eles sabem que a maioria das pessoas não consegue pagar a fatura total do cartão todo mês, então cobram juros absurdos sobre o saldo devedor. Eles sabem que as pessoas não entendem como os juros compostos funcionam, então jogam com essa ignorância para manter a maioria presa no sistema. E esse é mais um dos preços que você paga por não saber investir. Os juros compostos jogam contra você. Enquanto o banco multiplica o dinheiro dele todos os meses, usando o seu, você continua pagando parcelas, financiamentos, faturas atrasadas e dívidas que crescem sozinhas, mesmo quando você para de gastar. A maioria das pessoas nunca aprendeu isso. Os juros compostos são imparciais. Eles não escolhem lados. Eles só fazem uma coisa: multiplicar o que estiver embaixo deles. Se for uma dívida, ela crescerá contra você. Se for um investimento, ela vai crescer ao seu favor. A diferença está no lado do sistema em que você escolhe ficar. Por exemplo, em vez de dever para o banco, você poderia ser sócio dele. Mas como assim sócio de um banco? Bom, se ao longo dos últimos anos, em vez de se endividar, você tivesse comprado ações de bancos lucrativos, que são justamente os que cobram juros que te afogam, o jogo seria completamente diferente. Para você ter uma ideia, entre 2015 e 2025, o Itaú gerou um retorno médio de 22,9% ao ano para seus acionistas. O Banco do Brasil entregou 13,9% ao ano e o Santander rendeu 12,7% ao ano. Se você tivesse investido apenas R$300 por mês no Itaú durante 20 anos com esse retorno médio, teria acumulado mais de R$1 milhão. No Banco do Brasil, o valor final seria em torno de 344 mil e no Santander cerca de 297 mil. Ou seja, enquanto muitos estavam financiando o carro, pagando o mínimo do cartão ou trocando o limite do cheque especial, quem investiu nesses mesmos bancos viu o dinheiro multiplicar por décadas, sem precisar trabalhar mais para isso. Por isso, se tem uma lição que você precisa internalizar, é essa: o preço de não investir
é ignorar o único amigo que poderia trabalhar por você 24 horas por dia, sem salário, sem folga e sem erros. Bom, outro preço que você paga por não saber investir é ser frágil sobre as circunstâncias. Pense comigo, se amanhã você perder seu emprego, quanto tempo você consegue se sustentar sem entrar em desespero? Se surgir uma emergência médica, ou seu carro quebrar, ou o aluguel aumentar, o que você faz? A maioria das pessoas vive sem nenhuma margem. Tudo precisa dar certo, o salário tem que cair no dia certo, a conta não pode vir mais alta que o esperado e ninguém pode ficar doente. Mas a vida é imprevisível. Num dia você tá com o salário caindo na conta, pagando as contas, planejando uma viagem de fim do ano, no outro vem uma crise, uma demissão, uma emergência médica e acaba com todos os seus planos. Quando você não investe, você tá andando numa corda bamba sem uma rede de segurança. Qualquer vento mais forte vai te derrubar, e isso é mais comum do que você imagina. Em 2024, uma pesquisa da CNC mostrou que 78% das famílias brasileiras estavam endividadas e mais da metade não tinha dinheiro guardado para cobrir nem 3 meses de despesas. Isso significa que se o salário para, o caos vai começar. E por isso, investir é tão essencial. Não é só sobre multiplicar o seu dinheiro, é sobre se proteger, porque além de te salvar de se afundar em dívidas, também salva a sua paz. Você não fica mais com medo de algo acontecer, porque você sabe que vai estar preparado para o que der e vier. Só que claro, se você nunca investiu ou está começando agora, eu tenho que te dizer que o começo é sempre mais difícil, mas eu vou te mostrar algo que pode te animar. Se você investir R$500 por mês a uma taxa de 15% ao ano, vai demorar cerca de 103 meses para alcançar os primeiros R$100.000 investidos. Parece muito, né? Mas aí vem a parte interessante. Para dobrar e chegar aos 200 mil, você vai precisar de 49 meses. E para alcançar os 300 mil, serão apenas 29 meses. Ou seja, o tempo entre uma conquista e outra vai ficando cada vez menor. Porque a partir de certo ponto, não é mais você trabalhando pelo dinheiro, é o dinheiro trabalhando por você. E claro, se você ainda acha que é muito tempo, terá que aumentar sua renda ao longo desse caminho. A cada 100 ou 200 reais a mais que você consegue colocar no seu aporte mensal, adianta meses de alcançar sua meta. Por exemplo, se em vez de investir R$500 por mês, você aumentasse para R$700, o tempo para alcançar os primeiros 100 mil cairia de 103 meses para 84 meses. Ou seja, um pequeno esforço a mais no presente pode economizar anos no futuro. E como último ponto, eu quero falar sobre algo que vai muito além dos números. A liberdade que você ganha ao investir por longos períodos. Porque quando você investe de forma constante, mês após mês, por anos, algo muda. E não é só na sua conta, mas na sua vida. Você começa a perceber que já não depende tanto do seu salário. Você dorme mais tranquilo, porque sabe que tem dinheiro guardado. Você recusa propostas ruins, porque não precisa aceitar qualquer coisa. Investir não é só acumular dinheiro, é acumular escolhas. É saber que se você quiser sair do seu emprego, você pode. Se você quiser viajar, você pode. Se você quiser parar por um tempo, tem como, porque você tem dinheiro guardado. Mas essa liberdade não vem de um dia para o outro, ela vem do tempo e da constância. Só que quando ela chega, ela muda tudo. E é aí que você percebe o verdadeiro preço de não investir. Porque enquanto você achava que só estava adiando uma decisão financeira, na verdade estava adiando a sua própria liberdade.